Doutor Sérgio, quais as causas mais comuns de queimadura de um termo geral, digamos assim? É muito importante que falemos sobre esse tema, né? Porque o número de crianças queimadas a cada ano no Brasil é muito grande. Para vocês terem uma ideia, foram 21 mil internadas vítimas de queimadura em 2019. É muita coisa. Uma criança que seja, cada um agora que estiver assistindo, imagine seu filho, seu sobrinho, seu neto, vítima de queimadura ao ponto de internar. Já é algo triste? É algo então, grave, não é, 21 mil, né? Então, é realmente importante que falemos sobre isso. Então, os tipos de queimaduras são vários. Os mais comuns são as queimaduras por escaldadura, né? Aquela situação em que cai água quente, leite quente ou café quente sobre uma criança. Queimaduras por contato também é algo muito comum. Quando a criança encosta a mãozinha num secador, quando a criança encosta a mãozinha num ferro de passar, quando a criança encosta a mãozinha numa chapinha, né, que chama, né? Também é possível que aconteçam as queimaduras por chamas, né? A criança vai pular fogueira, estamos no São João, ou se aproxima de um fogão a lenha, que ainda é algo que é utilizado em algumas áreas do nosso estado. Então, esses são os tipos mais comuns. Mas o mais numeroso, por assim dizer, são as queimaduras por escaldadura e na cozinha. A cozinha é o lugar em que mais frequentemente acontecem as queimaduras. Doutor Sérgio, quando acontece isso, essa queimadura, esse contato da criança com fogo ou com água fervendo, o que a gente deve fazer inicialmente? Ok. A gente fala em níveis de prevenção. Primeiramente, tem a prevenção primária, que é evitar que a criança seja queimada. Mais adiante a gente pode explorar isso, claro. Mas uma vez que a criança foi queimada, algumas providências imediatas devem ser tomadas para que se evite o agravamento daquela situação. Por exemplo, se a criança foi queimada, ela está em chamas, uma situação de um incêndio, né? Isso pode acontecer, ainda mais no contexto em que as instalações elétricas das casas, dos prédios, muitas vezes são falhas, né? Estão em mau estado de manutenção. Então, uma criança ou mesmo um adulto em chamas, o procedimento correto de imediato é parar, deitar e rolar. Não é sair procurando um chuveiro, uma mangueira ou algo do tipo. É parar, deitar e rolar no chão de um lado para o outro, porque isso vai fazer que as chamas sejam apagadas mais de imediato. Se a criança se queimou com a chama de um fósforo, ou de um isqueiro, ou no fogão, de imediato, ou mesmo com água quente, de imediato, o que deve ser feito? Colocar aquela parte queimada debaixo da torneira em água na temperatura ambiente, pelo tempo suficiente para resfriar. Detalhe, não deve ser água gelada, né? Porque, pensemos, qual é a função da pele? Proteger o corpo, inclusive contra as variações de temperatura. Então, quando você está com a pele que foi queimada, que não está na sua função normal, porque está afetada pela queimadura, o que acontece? Se você usar água gelada, você pode fazer com que essa criança tenha uma hipotermia, que é algo realmente grave. Hipotermia é quando a temperatura corporal fica abaixo do ideal. A água gelada, às vezes, ela pode ajudar a aliviar um pouco a dor, mas acho que também vai depender da situação, né, doutor Sérgio? Assim, nunca deve ser utilizada água gelada. Nunca, né? Nunca, em nenhuma situação para um primeiro socorro de uma queimadura. Sempre água na temperatura ambiente, devido a isso que eu te falei. Porque uma vez que a gente está exposto a uma água gelada com a pele queimada, pode acontecer de a gente desenvolver um quadro de hipotermia. Doutor Sérgio, o senhor falou de queimadura no caso de um incêndio, por exemplo, ter que rolar. E o que a gente faz com a roupa que está no corpo da pessoa, alguma coisa que foi pregada no objeto? Pode tirar naquele momento ou tem que deixar? De forma alguma. Se a criança foi queimada, ela deve ter aquele primeiro socorro feito, como já comentamos, colocar a superfície queimada debaixo d'água, na torneira, né, na temperatura ambiente, e a roupa que está sobre aquela queimadura não deve ser removida. Por quê? Porque pode remover a pele, ou seja, já está ruim muito a situação, e se você tentar tirar aquela roupa que está grudada, isso pode arrancar literalmente a pele da criança, ou estourar as bolhas. Né, um assunto puxando o outro, Juliane, pessoal. As bolhas,
não devem ser estouradas. Entendam as bolhas como um curativo natural. A pele foi queimada, num processo de defesa do corpo, se formou uma bolha como um curativo. Então, as bolhas não devem ser estouradas sob nenhuma hipótese.